Limitações constitucionais ao poder tributar. É com essa matéria, então, que a gente vai iniciar os nossos estudos nesse segundo bloco. A gente já tinha falado para vocês o que era, então, um tributo, que o tributo é a principal fonte de arrecadação do Estado, que, de acordo com o artigo 3º, o tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda, cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Muito bem. Depois eu ressaltei para vocês em relação a tributos fiscais, extrafiscais, a competência de cada ente federado para instituir esses tributos e bem como, na última aula, eu ressaltei para vocês algumas características da competência. Pois muito bem. Então, depois que a gente viu que o ente federado ele tem competência, então, como que é que ele exerce essa competência, é a matéria que a gente vai estudar a partir de agora. Para que você entenda apenas de modo geral, o fisco ele não tem, o fisco aqui trazido como União, Estados, DF, municípios, ele não tem apenas o direito de instituir o tributo a belo prazer. Ele precisa observar alguns requisitos para que a cobrança desse tributo seja feita de forma isonômica, legal, bem como observando outros tantos requisitos. A principal finalidade, então, das limitações constitucionais ao poder de tributar é justamente, então, trazer direitos individuais aos contribuintes. Tanto é por esta razão que a doutrina majoritária entende que as garantias que o contribuinte tem, ou seja, as limitações constitucionais ao poder de tributar, são consideradas como cláusulas pétreas. De acordo com o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. Portanto, as limitações constitucionais ao poder de tributar são também consideradas como garantias individuais de cada um dos contribuintes. Por isso, se uma determinada norma entrar em vigor e não observar as limitações constitucionais ao poder de tributar, ela será o quê? Uma norma inconstitucional. Então, de modo geral, eu vou falar para vocês que as limitações constitucionais ao poder de tributar se dividem em duas formas, quais sejam os princípios e as imunidades. Os princípios nada mais são do que o alicerce da norma. É por meio deles, então, que uma determinada lei será ou não considerada constitucional. É preciso que você entenda que, em relação aos princípios, no direito tributário, a maioria deles é aquilo que nós chamamos de explícito, ou seja, é o próprio texto constitucional, então, que faz a previsão em relação aos princípios. Já as imunidades são situações previstas também na Constituição que impedem a criação de uma determinada norma para alguns indivíduos e também para algumas situações. A gente vai avançar em cada uma das aulas, especificando cada um dos principais princípios do direito tributário, bem como quais são as imunidades. Então, nesse apanhado geral, a gente precisa apenas saber que depois que o ente federado, então, ele começa a exercer a sua competência, ele precisa observar alguns limites, algumas regras, e essas principais regras que ele deve observar são os princípios e as imunidades tributárias. Começando então pela análise dos nossos princípios, ou então pelas limitações constitucionais ao poder de tributar, a gente tem o princípio da legalidade, que é um dos princípios imprescindíveis no momento da realização da sua prova. Só a título de curiosidade, pessoal, o princípio da legalidade ele é um princípio multissecular, que advém faz muitos séculos que esse princípio já vem sendo aplicado, iniciando-se lá no ano de 1215, quando foi imposto ao rei João Sem Terra a Magna Carta Libertatum. Também foi um dos motivos, não em questão a legalidade, mas a ilegalidade, ou seja, a falta de leis, bem como o excesso de tributação, um dos motivos determinantes para a eclosão tanto da Revolução Americana em 1783, quanto da Revolução Francesa em 1789. Então, basicamente, o princípio da legalidade fala o quê? Que
que o poder público, o gestor público, a administração pública, o fisco, os entes federados, todos são a mesma coisa, mas só para que você entenda que eles não poderão fazer nada que não seja algo que esteja previsto em lei. De forma genérica, o princípio da legalidade ele vem trazido lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição, ao estabelecer que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer coisas senão em virtude de lei, bem como no artigo 150, inciso 1º da Constituição, que aí sim estabelece de modo mais específico para o direito tributário, ressaltando que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar um tributo sem lei anterior que o estabeleça. Então, só por isso aqui a gente já consegue ter um panorama geral de que para que um ente federado, e a partir de agora eu vou chamar eles de fisco, então quando eu falar fisco para vocês, você sabe que se refere ao poder público, a qualquer ente da administração pública direta, União, Estados, DF, municípios. Todos eles são fiscos. Só novamente a título de curiosidade, que eu acho que é interessante também para a gente tornar o estudo mais dinâmico. A palavra fisco, ela decorre lá do Império Romano, e lá na época do Império Romano, os soldados que arrecadavam os tributos do Império, eles utilizavam para arrecadar esses tributos uma espécie de cesto, que era feito de palha ou de junco, que é um material também para se fazer essa espécie de cesto. E aí esse cesto, que era feito de palha ou de junco, ele se chamava fisco. Então é daí que decorre o nome, mas sempre quando a gente for falar, ou quando você ouvir falar a palavra fisco, saiba então que a gente está se referindo a qualquer ente da administração pública direta. Então o fisco estadual, o fisco municipal, o fisco federal, lembre-se então que a gente está tratando do próprio ente federativo. Mas de toda forma, iniciando aqui então, o artigo 150, inciso 1º, é muito claro a asseverar que o fisco, então, todos eles, não podem criar, majorar, alterar ou instituir sem lei anterior que o estabeleça. Isso aqui, pessoal, é imprescindível. Por que isso aqui é uma limitação constitucional ao poder de tributar? Lá quando a gente falava de competência, eu falei para vocês que os entes eles podem o quê? Criar os tributos. Mas essa competência que eles têm, ela não pode ser utilizada de forma o quê? Ilimitada. É preciso então que os entes se baseiem em algumas regras e observem essas regras para que o ato que eles tomem não seja considerado inconstitucional. O princípio da legalidade, portanto, é um deles. Para que a administração pública ou fisco possa realizar um ato no que tange ao direito tributário, é necessário que esse ato seja previsto em lei. Muito bem. Renan, lá na última aula você falou para mim a respeito da diferença entre lei ordinária e lei complementar. Lá você citou que apenas 4 tributos exigem para sua modificação ou alteração lei complementar. Isso mesmo. Então, trazendo um pouco da aula anterior lá, na regra geral, no direito tributário, é necessário, tanto para a instituição quanto para a alteração de um tributo, apenas lei ordinária, que é aquela lei mais simples, que é aquela lei que exige um quórum menor para sua aprovação. Na Assembleia ela vai exigir apenas a maioria simples, ou seja, a maioria dos presentes, diferentemente da lei complementar, que exige a maioria absoluta, ou seja, a maioria, pelo menos 50% de todos os representantes da Assembleia. E são apenas 4 tributos que exigem essa lei complementar. Vocês lembram qual que era aquela palavrinha? SEGI, C-E-G-I, SEGI, que era o quê? As contribuições residuais, os empréstimos compulsórios, o imposto sobre grandes fortunas, mais no nosso mnemônico trazido apenas como grandes fortunas, e os impostos residuais. Esses 4 caras, então, são eles que exigiam para sua instituição e aumento lei complementar. Na regra geral, todos os demais tributos exigem apenas lei ordinária. Pois é, hoje eu vou ver com vocês que não é muito assim, não é muito bem assim. Existem ainda outras exceções a essa regra. Então, por regra, todos os tributos são instituídos por meio de lei ordinária, salvo aquelas 4 exceçõezinhas do SEGI. E a gente vai ver na aula de hoje justamente essas exceções, uma vez que pela regra geral, você já sabe, e eu já ressaltei, que qualquer coisa que a administração pública então for instituir em relação ao direito tributário exige lei.
É a lei, portanto, no direito tributário que cria esse liame subjetivo entre o contribuinte, que é quem paga, e a administração pública, que é quem arrecada. E por que é necessário lei, Renan? Porque é na lei, pessoal, que a gente vai ter especificado quem que tem que pagar o tributo, quem que pratica o fato gerador, qual que é a data que deve ser pago esse tributo, qual que é a alíquota, qual que é a base de cálculo. Todos esses requisitos que formam, então, a obrigação tributária estão especificados na lei. Então, por isso que é necessário um instrumento normativo que especifique no plano concreto quando que, de fato, uma situação ou uma determinada situação poderá, então, configurar como uma hipótese de incidência de um tributo. Dando início, então, à nossa aula, eu gosto sempre de colocar uma frase que diz assim, que o veículo indutor das regras tributárias é a lei. Você guardou essa frasezinha aí bem simples, você sabe que, na regra geral, para que um tributo possa ser instituído, aumentado, alterado, tem que ser feito por meio de lei. Tanto isso é verdade que está lá na própria descrição do conceito de tributo, também essa característica. Vocês lembram quando a gente falou de conceito de tributo, lá no artigo 3º? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, a instituição em lei é um requisito extremamente essencial para que algo então possa ser considerado como um tributo plenamente vinculado. É óbvio que não vai cair na tua prova isso. Por quê? Porque o teu examinador, ele sabe que isso aí está lá no teu vadimeco. Você olhou no artigo 3º ou olhou no artigo 156 primeiro da Constituição, você mata a questão a pau, tranquilo. Mas ele vai querer dificultar um pouco a tua vida. Por isso que ele não vai te entregar a questão assim de mão beijada. E é óbvio que ele vai recair sobre as exceções. Determinadas situações, portanto, que vão exigir não mais lei complementar ou lei ordinária, mas sim outros atos normativos ou instrumentos normativos que podem ser utilizados, portanto, para alterar, reduzir, reestabelecer determinadas situações tributárias. Então, na regra geral, tributo precisa de lei. E na regra geral da regra geral, lei ordinária. Muito bem. Então, vamos para 5 exceções que nós temos, então, no direito tributário, que prescrevem as possibilidades, então, que com certeza, se for cair uma questão de princípio da legalidade na tua prova, é isso aqui que o teu examinador vai te exigir. A primeira exceção que nós temos, então, ao princípio da legalidade, está lá no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal. Essa exceção aqui determina, portanto, que o Poder Executivo, então vamos ressaltar aqui também, que por regra, essa instituição de lei deverá ser feita pelo Poder Legislativo. As exceções, então, portanto, permitem que outro ente faça a instituição, majoração, modificação desse tributo. Então, na regra geral, precisa de lei ordinária, feita pelo Poder Legislativo. E vamos para as exceções, então, onde daí não vai ser o Poder Legislativo que vai atuar, mas sim, geralmente, o Poder Executivo. Então, voltando aqui, nessa primeira exceção que nós temos, então, o Poder Executivo ele pode, por meio de decreto, portaria ou então também por meio de resolução, majorar as alíquotas do Imposto de Importação, do Imposto de Exportação, do IOF e do IPI. Então, um decreto, uma portaria ou então uma resolução do Poder Executivo poderá então majorar a alíquota desses 4 impostos. Qual é o imposto? O Imposto de Importação, o Imposto de Exportação, o IOF e o IPI. 2 características interessantes aqui, pessoal, é que o artigo, é claro, ressaltar só majorar, ou significa o quê? Só aumentar o tributo. Então, reduzir não pode, é só aumentar. A outra característica é em relação a esses 4 tributos aqui. Por quê? Porque esses 4 tributos aqui, pessoal, são aquilo que nós chamamos de tributos extrafiscais, que visam, então, modificar o mercado, o comportamento das pessoas, estimulando ou desestimulando condutas. Então, essa primeira exceção aqui, você precisa lembrar isso, que o poder público, o poder executivo, ele pode, por meio de decreto, por meio de portaria ou por meio de resolução, majorar
a alíquota desses 4 impostos. A segunda exceção que nós temos ao princípio da legalidade está lá no artigo 177, parágrafo 4º, 1b, e o artigo 155, parágrafo 4º, 4c da Constituição Federal. O que estabelecem esses dois artigos, 177 e 155, dentro dos seus parágrafos e incisos? Ele especifica a respeito da CID Combustíveis e do ICMS Combustíveis, apenas esses dois caras. O que você precisa saber em relação a essa exceção aqui? Da mesma forma, o Poder Executivo ele poderá, por meio de decreto, reduzir ou reestabelecer a alíquota do ICMS e da CID Combustíveis. Então perceba a diferença aqui. Lá no primeiro, o poder público podia, por meio de decreto, portaria ou resolução, majorar, aumentar. Aqui, o Poder Executivo poderá, por meio de decreto, reduzir ou então reestabelecer. O que é isso? Por exemplo, digamos que uma determinada situação, o ICMS combustível, por exemplo, estava na alíquota de 4%. Muito bem, essa aqui era a alíquota dele em 2017. Tá certo. Em 2018, a alíquota foi reduzida para 3%. Peço perdão por meu 3 feio ali, mas é 3%. Então, em 2017 era 4%, em 2018 subiu para 3%. Muito bem, então a gente teve uma redução aqui. Isso pode ser feito por meio de decreto, conforme bem estabelece o artigo. Mas, em 2019, o poder público, o poder executivo, ele voltou a subir de 3% para 4% o ICMS agora em 2019. E aí? Isso aqui seria um aumento, não seria? Não era 3%? Não voltou a ser 4%? Pois é, eu já acabei de entregar para você falando que voltou, ou seja, foi reestabelecido. Então, Renan, foi um aumento? Não, o valor foi restabelecido. Por quê? Porque já era 4%. Então, era um determinado valor, 4%, foi reduzido. Isso poderia ser realizado por meio de decreto. E em 2019, o valor de 3% voltou a ser 4%, ou seja, ele foi restabelecido aos seus patamares anteriores. E essa também é uma possibilidade que o artigo permite ser feito por meio de decreto. Então, é tanto para reduzir quanto para reestabelecer, tá certo? A terceira exceção que nós temos ao princípio da legalidade se refere está no artigo 62, parágrafo 2º da Constituição Federal, que fala que o Poder Executivo poderá, por meio de medida provisória, fazer o quê? Criar ou majorar tributos. Mas olha aqui a diferença. Primeira diferença, que aqui ele fala a respeito do medida provisória. Segunda diferença, que ele fala a respeito de criar. Até agora a gente estava vendo o quê? Majorar, ou seja, aumentar, majorar, reduzir ou restabelecer, tá certo? Essa terceira exceção fala que ele pode também o quê? Criar. E não somente isso. Ele fala também que poderá criar, majorar, aumentar, tributo e não apenas impostos. Olha só essa sacada aqui também. Nas outras exceções, na primeira pelo menos, era especificado que poderia o quê? Poderia majorar o imposto de importação, imposto de exportação, IOF e o IPI, não é? Na segunda, falava que ele podia reduzir ou restabelecer a CID Combustíveis, que é uma contribuição especial, e o ICMS Combustíveis, que é um imposto de competência dos estados. Então, até aqui a gente falou de contribuição e de imposto. Já aqui, a exceção do artigo 62 da Constituição fala que a medida provisória ela pode tanto criar um novo tributo como majorar tributos. Então, perceba, tributo é gênero dentro do qual comporta algumas espécies tributárias. Então, a amplitude aqui que o Poder Executivo tem aqui, então, para criar uma nova norma ou aumentar uma norma tributária, acaba sendo um pouco maior. Mas ele também não pode fazê-lo ao belo prazer. É necessário que ele observe alguns requisitos, então, para fazer isso aqui mediante medida provisória. Então, é necessário que ele observe especificamente 2 requisitos. O primeiro requisito é o quê? Que essa medida provisória não pode tratar de assuntos que exigem para sua instituição
lei complementar. Então, eu coloquei aqui para vocês que é necessário que o tributo exija apenas lei ordinária. Lembra daquelas 4 exceções que eu falei para vocês que exigiam para sua instituição aumento ou qualquer tipo de modificação lei complementar? Não seja aquela palavrinha mnemônica, seja. Esses 4 caras, então, como eles são exceções e que exigem lei complementar, eles não podem ser feitos por meio de lei ordinária, eles não podem também ser feitos por meio de medida provisória. Então, a medida provisória ela pode tratar só sobre assuntos que exijam apenas lei ordinária. Quanto a isso aí, tranquilo. Segunda exceção, ou segundo requisito para que possa ser utilizada a medida provisória, é necessário que essa medida provisória, que então criou, por exemplo, um determinado tributo, que ela seja convertida em lei ordinária até o final do mesmo exercício financeiro em que houve a criação dessa medida provisória. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que no dia 30 de junho de 2018, foi então criada uma medida provisória do Poder Executivo Federal, e vamos pegar um determinado imposto aí, vamos pegar o imposto de renda. Então, digamos que essa medida provisória, então, ela alterou a alíquota do imposto de renda, tá certo? Muito bem. A alíquota alterada do imposto de renda, ela é uma matéria que exige lei complementar? Não, exige apenas o quê? Lei ordinária. Então, o primeiro requisito a gente tem cumprido, tá certo? E o segundo requisito, que seja convertido em lei ordinária do mesmo exercício, significa que o quê? Que até o dia 31 de dezembro de 2018, essa medida provisória, que alterou então a alíquota ou a base de cálculo do imposto de renda, ela precisa ser convertida em lei ordinária, para que assim, no ano seguinte, ela já produza efeitos. A quarta exceção que nós temos ao princípio da legalidade, está lá no artigo 97, parágrafo 2º do CTN, e estabelece que a mera atualização da base de cálculo de um tributo não significa um aumento. E é por esta razão, ela não exige lei, ou não precisa ser feita mediante lei. Por quê? Porque isso aqui, pessoal, se trata de uma mera reposição inflacionária. Então, por se tratar apenas de uma recomposição do capital, ela não precisa ser feita mediante lei. Pode ser feita por decreto ou mediante portaria. Vamos lá, a leitura da súmula 160 do STJ, que já caiu na tua prova da OAB, para que talvez a gente compreenda isso aqui um pouco melhor. Joga lá na tela. É defeso ao município atualizar o IPTU mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Pessoal, grifem aquela palavrinha ali, defeso, tá? Porque aparentemente parece que é aceito ou é permitido que o município então faça por meio de decreto a alteração. Pois é, pessoal, isso aqui é proibido. Defeso é sinônimo de proibido. Significa que o município é proibido, portanto, estabelecer um percentual superior aos índices oficiais por meio de decreto. Caso seja apenas uma reposição inflacionária, maravilha, pode ser feito por meio de decreto. E com que base a gente pode saber se observou ou não observou os índices oficiais? Se a tua questão te cobrar isso, ela vai colocar qual foi o índice oficial, porque para que possa ser feito por meio de decreto e portaria, e observando daí essa exceção, é necessário que o quê? Seja feito conforme os índices e os indexadores oficiais. Caso seja superior aos índices e indexadores oficiais, a gente terá o quê? Um aumento e não uma recomposição do valor. Digamos que uma determinada situação, o município X aumentou um determinado tributo, vamos colocar lá o ISS, para de um ano, e no ano de 2018 era 4%, no ano seguinte subiu para 5%. Muito bem, mas a reposição inflacionária de um ano para outro aqui foi apenas de 0,5%, ou seja, esse imposto deveria ter aumentado apenas para 4,5% e não para 5%.
Então não se trata de uma reposição inflacionária aqui, e sim de um verdadeiro aumento. E desta forma não poderá ser feito por meio de decreto ou portaria, sendo obrigatório ser feito mediante lei. E a última exceção que a gente tem em relação ao princípio da legalidade determina que, lá no artigo 1º da Lei Complementar 24 de 1975, especifica que a mera alteração na data de pagamento, ainda que seja para antecipar a data de pagamento, não precisa ser feita por lei. Sei que isso aqui é meio difícil de aceitar, mas mesmo então que o Poder Executivo ele reduza o prazo ou o lapso temporal que o contribuinte tem para efetuar o pagamento, mesmo assim, mesmo se tratando de um caso às vezes de onerosidade, enfim, é um caso que não precisa ser feito mediante lei, tá certo, pessoal? Pode ser feito por mero decreto. A última observação que eu vou fazer para vocês em relação ao princípio da legalidade é que eu falei aqui para vocês, na maioria das vezes, de aumento da alíquota, aumento da base de cálculo, majoração, criação de novos tributos. Até aqui eu falei só de coisa ruim, não é? Pois é, mas isso aqui, pessoal, ou seja, o princípio da legalidade, ele se aplica também para aquelas coisas que sejam beneficiárias ao contribuinte, ou seja, benefícios fiscais como remissão, parcelamento, anistia, entre outras formas de benefícios concedidas aos contribuintes, elas também devem observar o princípio da legalidade. Isso aqui ocorre por quê? Por um outro princípio que eu não vou tratar com vocês, mas só para que vocês saibam, que é o princípio do paralelismo das formas. Então, se para extinguir, se para aumentar o tributo, se para fazer qualquer coisa no tributo eu preciso de lei, para fazer então a diminuição ou então para fazer a criação de novas formas de benefícios ao contribuinte, eu também preciso observar a legalidade. Então, não é só para o lado ruim, para o lado benéfico também precisa ser observado. Isso a gente pode fazer a leitura de 2 artigos para a gente sepultar de vez e entender o princípio da legalidade, que são os artigos 97 do Código Tributário Nacional, bem como o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição. Vamos lá. A leitura dos dois. Artigo 97, inciso 1º e 2º. Somente a lei pode estabelecer 1. A instituição de tributos ou a sua extinção. 2. A majoração de tributos ou a sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65. Artigo 150, parágrafo 6º. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições de melhoria só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição Federal. Pessoal, só para a gente finalizar, então ficou bem claro que um tributo ele precisa ser instituído mediante lei, existem algumas exceções, e ali, naquela última exceção que eu especifiquei para vocês, no artigo 150, parágrafo 6º, foi ressaltado ali um artigo, não sei se vocês lembram. Estão lembrados? Foi o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição. O que significa esse pedacinho do artigo? Pessoal, isso aqui significa, e o artigo está ressaltando ali, a respeito do ICMS. Tomem cuidado com isso. Eu vou falar para vocês especificamente disso na aula de ICMS, mas só para que você saiba, é também uma exceção ao princípio da legalidade, tá? A alteração da base de cálculo ou então da alíquota do ICMS. Por que que eu não coloquei esse bendito desse cara aqui? Porque isso aqui, pessoal, é um negócio que não é pacífico, não caiu na prova da OAB, e o teu banca, se ele te cobrar isso aqui, é muita sacanagem. Até hoje não te cobrou, mas por isso que talvez, caso ele cobre, eu preciso te falar que no caso do ICMS,
Não é a lei que pode, então, reduzir a alíquota base de cálculo, bem como dar incentivos ao ICMS. Por exemplo, anistiar algumas pessoas ou criar algumas hipóteses de remissão. E por que que a lei não pode fazer isso? Porque o ICMS ele é um tributo de competência dos estados. E se os estados pudessem legislar à vontade em relação ao ICMS, a gente teria o quê? A guerra fiscal. Então, determinado estado ele reduziria ao máximo sua alíquota, visando fazer com que as empresas fossem para lá por conta de um incentivo fiscal de ter o ICMS reduzido. Visando reverter e fazer com que isso não aconteça, qualquer benefício concedido a título de ICMS ou dentro do ICMS só pode ser realizado pelo CONFAS, que é um convênio estabelecido então entre os estados, e somente daí o CONFAS, depois de votado qual que é a redução que o estado quer dar aos seus contribuintes, é o CONFAS que permite então que a alteração ou então esse benefício seja dado ao ICMS. Caso contrário, não poderá ser feito. Então, só a título de curiosidade, que você precisa saber isso, o que significa esse artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, ali na G, só para que você saiba que no caso do ICMS, portanto, no caso de benefícios decorrentes do ICMS, é necessário que seja feito não por meio de lei, mas por meio do convênio realizado pelo CONFAS, tá certo? Eu acredito que isso aí não vai cair na tua prova, mas de toda forma é bom que você faça uma remissão no artigo 150, inciso 1º, a todos, eu disse a todos os artigos que eu ressaltei aqui para vocês, bem como a esse último artigo 155 aí, tá certo? Em relação ao princípio da legalidade, era isso aí que eu tinha para falar para vocês. Depois que um determinado tributo, então, ele foi criado ou alterado mediante lei, observando o princípio da legalidade, é necessário que a gente saiba um requisito também imprescindível, que é o quê? Quando que esse tributo será cobrado? E isso é o que determina o princípio da anterioridade. O que significa? De acordo com o artigo 150, inciso 3º, B e C da Constituição, o princípio da anterioridade, portanto, ele visa não impedir a criação da lei, mas sim estabelecer e regular os seus efeitos no tempo. Assim, eu preciso ressaltar para vocês que a anterioridade ela se encontra entre a criação da lei e o início da cobrança do contribuinte. Então, é nesse liame subjetivo que deve ser observado, então, a anterioridade. Por ela, a gente pode entender meio por cima aqui, de início, que o tributo, depois de criado, ele não pode ser exigido imediatamente, mas esta é a regra. Então, por regra, assim que um tributo é criado, o poder público ele precisa dar um lapso temporal para que as pessoas façam o quê? Se programem em pagar ou iniciar o pagamento desse tributo. Então, para você entender esse tributo, você precisa levar esse princípio, perdão, você precisa levar o que em mente? Que o que está sendo analisado aqui é justamente esse benefício do contribuinte para ele não ser pego de surpresa. Então, é justamente o que o princípio da anterioridade faz, visa evitar essa surpresa ao contribuinte quando então é criado um novo mecanismo normativo visando então aumentar um tributo ou criar um novo tributo. Renan, eu entendi então o que é esse bendito desse princípio da anterioridade. Mas fala para mim, quando eu já vi mais de uma vez que lá no finalzinho da lei está escrito assim: essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Significa que essa lei está fazendo uma exceção ao princípio da anterioridade? Negativo. Quando uma lei cita isso aí, ela está fazendo apenas o quê? Especificando a entrada em vigência, ou quando que entra em vigência os efeitos dessa lei. Mas, de toda forma, aqui para o direito tributário, independente de uma lei constar isso, que ela entre em vigor na data da sua publicação, ainda que conste isso, ela deverá observar o princípio da anterioridade. Então, os efeitos que uma lei estabelece no final lá, que entra em vigor daqui 90 dias, daqui 6 meses, daqui ou de imediato, são apenas efeitos em relação à vigência da lei. Mas os efeitos de cobrança, às vezes, desse mecanismo ou dessa lei, só podem ser feitos após a observância do princípio
da anterioridade, por isso também que isso aqui é uma limitação ao poder de tributar. Então, os entes podem criar um imposto? Podem, mas precisam dar um lapso para que os contribuintes, então, se programem para iniciar o pagamento, portanto, dos seus impostos. Antes da gente avançar, eu preciso ressaltar para vocês, no que tange a anterioridade, que ela, diferentemente do que ocorre com a legalidade, na anterioridade, ela se refere apenas em relação àqueles tributos que foram instituídos ou apenas majorado. Significa que se um determinado tributo ele for extinto ou então reduzido, ele não precisa observar o princípio da anterioridade. Por quê? Porque, como eu já ressaltei para vocês, aqui é levado em consideração o benefício trazido ao contribuinte. Então, se uma determinada lei tributária ela for extinta ou tiver uma alíquota ou base de cálculo reduzida, significa que isso é o quê? Um benefício ao contribuinte. E por isso não precisa observar a anterioridade. Já entra os seus efeitos em vigor de imediato. Apenas então, quando um tributo é majorado, aumentado ou criado, é que ele precisa, portanto, observar a anterioridade. Muito bem. Iniciando, então, eu preciso ressaltar para vocês que a anterioridade, pessoal, ela se divide em duas formas. Quais são? A anterioridade anual e a anterioridade nonagesimal. Especificamente em relação à anterioridade anual, também chamada de anualidade, também chamada de anterioridade de exercício, ela vem estabelecida lá no artigo 150, inciso 3º-B da Constituição Federal, e especifica que, vamos lá, a leitura do texto. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 3º, cobrar tributos, a linha B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Pessoal, isso aqui era a regra em vigor até o ano de 2003. O que eu quero dizer com isso? Até o ano de 2003, nós tínhamos na Constituição Federal apenas o princípio da anterioridade anual. E pelo princípio, pela leitura que a gente fez aí, o que a gente pôde constatar? Que um determinado tributo, ele só precisa observar, ou só pode, então, ser cobrado no exercício financeiro seguinte. Só que o que acontece? O benefício, ou então o princípio da anterioridade, ele busca trazer um benefício ao contribuinte. E como não havia, só era necessário ser observado o princípio da anterioridade anual, se um determinado tributo, por exemplo, fosse alterado no dia 30 de dezembro de um determinado ano, no dia 1º de janeiro, ou seja, 2 dias depois, esse tributo aqui já poderia ser cobrado. Afinal, pelo princípio da anterioridade anual, estaria sendo observado a lei, né? Estaria sendo observado todos os requisitos, uma vez que, sendo exigido no exercício financeiro seguinte, no dia 1º de janeiro do outro ano, já seria o ano seguinte, então já poderia ser cobrado. Mas isso aqui era um absurdo. Por quê? Porque a gente não dava justamente aquele lapso para o contribuinte se programar. E aqui a gente fazia o quê? Uma surpresa ao contribuinte. E isso aqui, pessoal, foi durante muito tempo vigente. Geralmente, o que acontecia? No final do ano, o Congresso se reunia na calada da noite, bem próximo ao fim do ano, quando todo mundo estava em festa, estava em Natal. Estava em Natal, não. Estava em época de Natal, se divertindo, em época de Ano Novo. Eles faziam, então, a votação lá e criavam uma lei tributária lá entre o dia 25 de dezembro e o dia 31 de dezembro, para já entrar em vigor no dia 1º de janeiro, isso mesmo. Isso aconteceu, pessoal, muitas vezes durante vários anos. Visando reverter essa situação, no ano de 2003, especificamente no dia 19 de dezembro de 2003, entrou em vigor uma emenda constitucional, que é a Emenda Constitucional número 42 de 2003, que incluiu no artigo 153, inciso 3º, uma outra linha, que é a linha C do artigo 153, inciso 3º. Essa linha C trouxe aquilo que nós chamamos de anterioridade nonagesimal, que é
um outro princípio, então, que visava justamente fazer com que o contribuinte não fosse mais pego de surpresa. O que falava, então, o princípio, ou o que fala o princípio da anterioridade nonagesimal, também chamado de noventena? Vamos lá, leitura. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 3º, cobrar tributos, a linha C, antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Muito bem, pessoal. Então a gente percebe aí pela leitura desse artigo, pode trazer aqui para mim. A gente percebe pela leitura desse artigo que com a inclusão da linha C no artigo 153, inciso 3º, o princípio da anterioridade anual passou a não ser mais o único princípio a ser observado em relação às regras de anterioridade. Então era necessário que um tributo fosse instituído ou entrasse em vigor apenas no exercício financeiro seguinte, desde que ele observasse, no mínimo, o prazo de 90 dias. Qual que é a diferença disso aqui, então? Significa que um tributo, que naquele exemplo que eu dei ali, do tributo instituído em 30 de dezembro, pela anterioridade anual, ele já poderia entrar em vigor e ser cobrado no dia 1º de janeiro. Muito bem, então pelo princípio só apenas da anterioridade anual, a gente tinha essa situação aqui. Com a inclusão e com a edição da Emenda Constitucional número 42 de 2003 e a inclusão da linha C ao artigo 153, inciso 3º, neste mesmo exemplo aqui, se um tributo fosse criado em 30 de dezembro de um determinado ano, por agora observar tanto o princípio da anterioridade anual quanto o princípio da anterioridade nonagesimal, ainda que ele esteja observando o princípio da anterioridade anual e possa ser exigido já no dia 1º de janeiro. Pelo princípio da anterioridade nonagesimal, a gente tem que dar no mínimo prazo de 90 dias ao contribuinte, ou seja, ele não será cobrado mais no dia 1º de janeiro, e sim no dia 30 do 3 do exercício financeiro seguinte. Percebam então que essa situação visou justamente afastar aquela situação de surpresa que ocorria quando apenas o princípio da anterioridade anual estava em vigência. Uma pergunta, pessoal, que sempre acontece, muita gente tem, e eu não tiro a razão, porque às vezes é meio difícil de entender esse princípio, é: Renan, tá, mas para me entender, a regra, como é que é? Eu aplico um, aplico o outro? Pessoal, a regra geral é de que a gente sempre vai aplicar o quê? Os dois. Então, antes da emenda, a regra que a gente tinha aqui o quê? Observar a anterioridade anual, certo? Com a emenda 42, incluindo a linha C, a gente passou a ter que a regra, então, é que precisa ser observado cumulativamente os dois princípios, tanto da anterioridade anual quanto da anterioridade nonagesimal, devendo um tributo que seja majorado ou então criado ser cobrado no próximo exercício financeiro, observado no mínimo o prazo de 90 dias. Mas essa dúvida que o pessoal sempre tem, se utiliza o da anterioridade anual ou se utiliza da anterioridade nonagesimal, eu posso esclarecer aqui de um jeito muito simples e muito fácil, caso uma questão dessa caia na tua prova. Ou seja, qual dos dois é mais benéfico ao contribuinte? Depende. Por quê? Porque depende quando foi criada essa lei que criou um novo tributo ou então majorou um tributo. Porque dependendo da época que a lei foi criada, aí sim que eu vou dizer se o mais benéfico é a anterioridade anual ou se o mais benéfico é a anterioridade nonagesimal. Vamos usar um quadrinho aqui que eu vou mostrar para vocês, e isso aqui vocês vão sepultar as dúvidas que vocês têm de anterioridade. Se um determinado tributo ele for criado do dia 1º de janeiro de um determinado ano até o dia 2 de outubro do mesmo ano, o mais benéfico aqui vai ser o quê? A anterioridade anual. Renan, não entendi. Um exemplo. Se um determinado tributo ele foi instituído em 30 de junho de 2018, muito bem. Aqui houve, então, a instituição desse tributo, tá certo, pessoal?
Se a gente fosse observar só a anterioridade nonagesimal, esse tributo ele poderia ser cobrado quando? No dia 30 de setembro de 2018, muito bem? Então, o mais benéfico aqui é o quê? É o da anterioridade nonagesimal, que é só daqui 90 dias? Não, é o da anterioridade anual. Por quê? Porque ele só será cobrado no exercício financeiro seguinte, ou seja, apenas no dia 1º de janeiro de 2019. Não, mas por que você colocou de 1º de janeiro a 2/10? Porque, pessoal, a partir disso aqui, ou seja, do dia 3/10 até o dia 31/12, o que é mais benéfico ao contribuinte, se um determinado tributo for criado ou aumentado nessas datas, o mais benéfico ao contribuinte é a anterioridade nonagesimal, porque é ela daí que vai dar mais tempo ao contribuinte. Novamente um exemplo. Se um determinado tributo ele for, então, aumentado ou criado no dia 1º de dezembro. 1º de dezembro de 2018. Mesmo exemplo, 1º de dezembro de 2018. Se eu fosse aplicar só a anterioridade anual, esse tributo já poderia ser cobrado quando? 1º de janeiro de 2019, pela anterioridade anual. Então, isso aqui já não seria tão benéfico para o contribuinte, porque ele teria só o prazo de 30 dias, perdão. Então, isso aqui já não é benéfico para o contribuinte. O que é mais benéfico aqui? A anterioridade nonagesimal. Então, nesse exemplo aqui, o tributo dessa pessoa será exigido a partir do dia 1º de março de 2019. Então, guardem essa regrinha, pessoal. Se um determinado tributo, se a prova te der um exemplo de que o tributo foi instituído de 1º de janeiro até o dia 2 de outubro, o mais benéfico aqui é que seja aplicada a anterioridade anual. Porque se for aplicada só a anterioridade nonagesimal, ela não vai dar tanto tempo. Então, é a anterioridade anual que vai dar mais lapso para o contribuinte começar a ser cobrado. Já quando um tributo for instituído do dia 3 de outubro até o dia 3 de dezembro, aqui a anterioridade anual já não é tão benéfica a ele. Então, é necessário que seja aplicado o quê? A anterioridade nonagesimal. Pessoal, levem isso aqui com vocês, sempre em mente que o que é mais benéfico ao contribuinte é que deve ser aplicado. E eu tenho certeza que isso aí você não vai ter dúvida. Sempre pega a situação, então, geralmente quando ele vai te cobrar anterioridade, ele vai colocar datas. Isso em um determinado tributo, então ele observa a anterioridade anual, a anterioridade nonagesimal, ou pior, se é uma exceção a isso aqui, que é o próximo quadro aqui da nossa aula. As exceções, é óbvio, eu não preciso nem te falar, que é um assunto muito importante em anterioridade, assim como em qualquer matéria. Mas, diferentemente de outros princípios e outras matérias, as exceções da anterioridade estão num único artigo. Então é muito mais fácil da gente visualizar quais são as exceções. E onde é que está esse artigo? É o parágrafo 1º do artigo 150 da Constituição Federal, que especifica lá quais são as exceções. Renan, mas exceções a qual? Depende. Existem situações que serão exceções à anterioridade anual, situações que serão exceções à anterioridade nonagesimal e situações que será exceção a ambos. Então vamos lá. Eu fiz um quadrinho aqui meio torto, mas eu espero que fique mais fácil de você visualizar quais são as exceções, então, à anterioridade. Muito bem. Em relação à exceção da anterioridade anual, e por exceção à anterioridade anual, a gente subentende que o quê? Que ele observa a anterioridade nonagesimal. Então, ele é exceção à anterioridade anual, mas a anterioridade nonagesimal ele precisa observar. Significa que esse tributo, se for criado, ele não precisa ser cobrado no exercício financeiro seguinte. Basta que se observe o lapso temporal de 90 dias, tá certo? Uma vez que ele é só exceção ao princípio da anterioridade anual, mas deve observar a nonagesimal. Quais são os tributos que estão nessa situação? A CID combustíveis, o ICMS combustíveis, o IPI e as contribuições sociais que visam custear a Seguridade Social, como CSLL, PIS e COFINS. Então, são situações que são exceções à anterioridade anual, mas precisam observar a anterioridade nonagesimal. Esses caras aqui, então, são cobrados 90 dias após a sua instituição.
Já em relação às exceções à anterioridade nonagesimal, novamente eu vou ressaltar que são exceções à anterioridade nonagesimal e, portanto, eles precisam observar a anterioridade anual, são exceções à noventena e não a anterioridade anual. Isso significa que não precisa observar o prazo de 90 dias, já são cobrados no exercício financeiro seguinte. E mesmo que sejam instituídos ou aumentados no dia 31 de dezembro, no dia seguinte, dia 1º de janeiro, já podem ser cobrados. Por quê? Porque são exceções à anterioridade nonagesimal. Não precisa observar o lapso de 90 dias, mas precisa observar a anterioridade anual e ser exigido somente no exercício financeiro seguinte. Quais são os caras que estão dentro dessa exceção? A alteração na alíquota ou na base de cálculo do imposto de renda e a alteração somente da base de cálculo do IPVA e do IPTU. Então, em relação ao imposto de renda, é tanto a alíquota quanto a base de cálculo. Se for alterada, já pode ser exigida no primeiro dia do exercício financeiro seguinte. Em relação ao IPVA e IPTU, somente a alteração da base de cálculo já pode ser exigida no exercício financeiro seguinte. Para finalizar, a última exceção que nós temos são tributos que são exceções às duas anterioridades, tanto anual quanto a nonagesimal. Quem são esses caras? O imposto de importação, o imposto de exportação, o IOF, o imposto extraordinário de guerra e o empréstimo compulsório. O animal aqui escreveu empréstimo com I, me perdoe, pessoal. O empréstimo compulsório, seja ele decorrente de calamidade pública, guerra externa ou em sua eminência. São esses caras, então, que não precisam observar qualquer lapso temporal e, a partir do momento que eles forem instituídos ou então tiverem suas alíquotas ou base de cálculo aumentadas, eles serão exigidos imediatamente. E isso ocorre por conta da essencialidade que esses tributos têm. Os três primeiros, em razão de serem tributos extrafiscais, que visam então modificar comportamentos e o mercado. Então, por esta razão, a exigência deles muitas vezes é de um dia para o outro, precisam ser alterados. É por essa razão que são princípios à anterioridade, e o imposto extraordinário de guerra e os empréstimos compulsórios em relação à emergencialidade de uma determinada situação. Princípio da isonomia, também chamado de princípio da equidade ou princípio da igualdade. Esse princípio é fundamental no direito tributário e ele vem previsto de modo genérico lá no caput do artigo 5º, ao determinar que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A gente tem aqui, então, no início, logo no caput do artigo 5º da Constituição Federal, a determinação de que todos os indivíduos serão tratados pela lei de forma igual. Essa situação é aquilo que nós chamamos em direito de igualdade formal, não sendo observado qualquer característica distintiva entre os indivíduos. Então, pela lei, todas as pessoas são iguais. Acontece que nem todas as pessoas de fato são iguais no mundo concreto. Existem alguns indivíduos que estão em uma determinada situação, seja ela permanente ou então vitalícia, que faz com que eles então exijam uma outra abordagem da lei. E é por isso que, especificamente para o direito tributário, nós temos o artigo 150, inciso 2º da Constituição Federal. Vamos lá à leitura do texto. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercidas, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Então a gente percebe pela leitura aqui do artigo que o que é levado em consideração para o direito tributário não é aquela igualdade formal do artigo 5º da Constituição, mas sim a igualdade material. E essa igualdade material, o que é? Ela vem se aproximar muito daquela ideia, aquele aforismo aristotélico, que determina que a igualdade é tratar todos de modo igual e os desiguais tratados de modo desigual
na medida das suas desigualdades. Então, por essa ideia, a gente tem de fato o que realmente é um ideal de justiça igualitária. Então, indivíduos que se encontram em uma determinada situação merecem um tratamento diferenciado em razão da sua própria diferenciação. É dessa forma, então, que a gente vai ter o princípio da isonomia de fato aplicado. Caso fosse de outra forma, ou seja, a gente não tivesse essa diferenciação, tratando de forma desigual os desiguais, a gente estaria o quê? Perpetuando a desigualdade. E a lei, ela não pode fazer isso. Então, por esta razão, é necessário que a isonomia também esteja presente no direito tributário, uma vez que quando o fisco for exercer os seus poderes, ele não pode exercer da mesma forma com todos os indivíduos. Então, a gente iniciando aqui especificamente em relação ao princípio, eu preciso ressaltar para vocês que a regra, então, é de que todos são iguais perante a lei e alguns indivíduos que são desiguais serão tratados de forma desigual. Até aí, tudo certo. Mas e se, por exemplo, eu te desse um exemplo aqui afirmando que um determinado estado, o estado, por exemplo, o estado X, ele criou uma lei isentiva, dando isenção a indivíduos que possuam a deficiência auditiva. Então, indivíduos que possuam deficiência auditiva serão isentados no estado X do pagamento de IPVA. Então, caso esse indivíduo que possua deficiência auditiva, ele adquira um veículo, no estado X, então, ele terá a isenção do IPVA. Muito bem. Isso aqui, o que vocês acham? É legal? Não é legal? É inconstitucional? Não é inconstitucional? Depende. Depende por quê? Porque existe aqui um duplo entendimento quando esse tipo de situação acontece. E eu vou te falar os dois entendimentos que nós temos em relação a isso, porque a FGV, aquela tua banca marota, ela gosta de cobrar e ela aceita das duas formas. Então, em relação a essa situação aqui, nós temos a posição do STJ e do STF. Nesse dito exemplo aqui, o que o STJ, fala? O STJ fala que essa isenção que foi concedida, então, apenas aos indivíduos que possuem deficiência auditiva, somente poderá ser concedida a eles. E qual que é o fundamento que o STJ usa para isso? É o artigo 111, inciso 2º do Código Tributário Nacional. O que fala o artigo 111? Fala que, no caso das isenções, elas deverão ser interpretadas de forma literal. O que significa isso? Que quando essa lei isentiva, então, criada pelo Estado X, ela foi feita, havia apenas a previsão de que indivíduos com deficiência auditiva é que seriam, então, isentos do pagamento do IPVA. Muito bem. Mas e no caso de outros indivíduos que possuam outra deficiência, Renan? Para o STJ, não há possibilidade de outros indivíduos que possuam outras espécies de deficiência serem beneficiados, uma vez que, pelo artigo 111, inciso 2º do CTN, as isenções sempre serão interpretadas de forma literal. Muito bem. Já para o STF, a interpretação que se tem é de que essa lei isentiva ela deveria ser analisada sobre uma interpretação extensiva. E então, essa lei criada pelo Estado X, de acordo com o STF, também poderia ser aproveitada ou então utilizada por outros indivíduos que possuíssem outras espécies de deficiência. Então, não somente aqueles indivíduos que possuem deficiência auditiva que poderiam receber essa isenção, mas também outros indivíduos com outras espécies de deficiência poderiam ser beneficiados. Como eu ressaltei, a tua banca ela aceita os dois posicionamentos. Então não preciso nem te falar, não é? Você já deve imaginar que você precisa saber o posicionamento de cada uma, porque não adianta você procurar isso aqui no teu Vadimeco, que você não vai encontrar, uma vez que se trata de um posicionamento, de uma interpretação jurisprudencial e não legal. Tá certo? Avançando aqui, é interessante em relação também ao princípio da isonomia que a gente fale, que para que uma norma possa ser cobrada do indivíduo, o aspecto da isonomia é tão relevante que ela pode, uma determinada lei tributária, ser cobrada inclusive de indivíduos que não possuam capacidade civil.
Significa, então, que para o direito tributário é irrelevante, primeiro, a capacidade civil dos indivíduos naturais ou das pessoas naturais, de acordo com o artigo 126, inciso 1º do CTN. Então, faça uma remissão a isso aí. Quando você for lá no artigo 152, faça uma remissão a isso também, que a capacidade civil dos indivíduos é independente ou é irrelevante para configurar a incidência de um tributo. Renan, me dá um exemplo para me entender isso. Digamos que Bernardo, um determinado menino, ele possui 2 anos de idade. Então, vou colocar aqui, Bernardo. Bernardo possui 2 anos de idade. E Bernardo recebe em herança do seu avô, que faleceu, 5 imóveis lá da sua cidade. Digamos que Bernardo reside lá no município X, no estado X, no município Y. Muito bem, então Bernardo reside no estado X, no município Y, ele tem 2 anos e ele recebeu de herança do seu avô que faleceu 5 imóveis. Pergunto, Bernardo terá que pagar o IPTU desses imóveis? O que vocês acham? É óbvio, como eu trouxe aqui já no artigo falando para vocês, o fundamento legal, especificando aqui, de acordo com o artigo 126, primeiro do CTN, a capacidade civil do indivíduo é irrelevante para se configurar a incidência de um tributo. O que importa para o direito tributário, portanto, é o quê? A ocorrência do fato gerador. O fato gerador do IPTU é o quê? Ser proprietário de imóvel urbano. Bernardo praticou o fato gerador? Praticou. 5 vezes, inclusive. Então, ele será obrigado a fazer o pagamento desse tributo. Da mesma forma, a mesma situação ocorre com aqueles indivíduos que não possuam a sua empresa constituída. E isso vem especificado lá no artigo 126.3 do CTN. Querem um exemplo disso aqui? No caso do indivíduo que é camelô. O fato dele não ter constituído uma empresa para vender os seus produtos não isenta ele da obrigação de ter que pagar o ICMS. Então, de modo claro, aí você percebe em 2 exemplos que para o direito tributário é irrelevante essa característica do indivíduo, se ele tem capacidade civil, se de fato ele constitui uma empresa, isso para o direito tributário é irrelevante. O que importa é se ele praticou o fato gerador, tá certo? Avançando. Em relação ao princípio da isonomia, eu preciso ressaltar para vocês que, diferente de outros princípios, aqui não há exceções. Então, de uma forma geral, todas as normas tributárias elas devem obedecer ao princípio da isonomia. Outros 2 princípios que se vinculam também ao princípio da isonomia e que a doutrina muitas vezes chamam eles de subprincípios do princípio da isonomia é o princípio da pecúnia non olé, ou pecúnia non olet, que eu já falei com vocês em outras aulas, bem como o princípio da capacidade contributiva. Então a doutrina entende, às vezes pode ser que você encontre na tua prova eles sendo trazidos não como subprincípios, mas como princípios autônomos. A doutrina majoritária entende que eles são subprincípios do princípio da isonomia, uma vez que a característica deles vincula-se justamente com as finalidades essenciais desse princípio. Falando então especificamente em relação ao princípio da pecúnia non olé, ou pecúnia non olet, eu já contei a historinha lá para vocês do Vespasiano, do filho dele Tito, que cheirou a moeda e ele falou que dinheiro não tem cheiro e que é irrelevante se um fato é lícito ou ilícito. O que importa, novamente ressaltando, é se houve a ocorrência de um fato gerador. Então, bem assevera lá o artigo 118 também do CTN, que pouco importa se um fato ele é lícito ou ilícito. O que importa é que houve ou não a ocorrência de um fato gerador. Por que esse princípio se vincula ao princípio da igualdade? Porque o princípio ressalta que todas as atividades, sejam elas lícitas ou ilícitas, se houver a prática de um fato gerador, deverá ser pago um tributo. Isso aqui se vincula à igualdade por quê? Porque você já imaginou se um indivíduo que comete um ilícito não tivesse que pagar o seu tributo? Isso aqui seria um incentivo da lei para que todas as pessoas, então, cometessem ilícitos. Vou praticar um crime, então, já que se eu praticar um crime, eu não vou ter que pagar imposto. Percebam?
Isso seria um incentivo da norma, então, para que houvesse o cometimento de mais ilícitos. É por essa razão, então, vinculando o princípio da isonomia, de que todos serão cobrados de forma igual, é que pela pecúnia non olé, independente se um fato decorreu de um ilícito, se naquele fato ilícito houve a ocorrência de um fato gerador, o indivíduo terá que pagar o tributo. Exemplo, indivíduo que traficou, auferiu renda, e por esta razão, por ter auferido renda, ele deve pagar o quê? O imposto de renda. Então, o fato dele ter que pagar o imposto de renda não é pelo cometimento do ilícito que ele fez, que é traficar, mas sim porque, graças ao tráfico, ele auferiu renda. Houve a ocorrência do fato gerador. Então, portanto, ele deve pagar o tributo. Tanto isso, é claro, que é uma previsão expressa lá no artigo 26 da Lei 4.506, que é a Lei do Imposto de Renda. Vamos lá à leitura do texto. Os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas ou percebidos com infração à lei são sujeitos à tributação, sem prejuízo das sanções que couberem. Muito bem, a gente observa de forma clara, então, que essa cobrança aos atos ilícitos também é uma forma da gente garantir o quê? A isonomia a todas as pessoas. O segundo princípio, ou subprincípio, que é vinculado ao princípio da isonomia, é o princípio, ou subprincípio, que nós chamamos de princípio da capacidade contributiva. Esse subprincípio está lá no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, e ele determina que, vamos lá, a leitura do texto. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio e os rendimentos e as atividades econômicas dos contribuintes. Percebe aí pela leitura do artigo, então, pessoal, que a lei, por regra, ela deve então observar a capacidade contributiva dos indivíduos no momento do fisco executar a sua cobrança. Então, o único elemento que pode diferenciar as pessoas para o direito tributário não é a idade, não é a cor, não é a religião, não é o sexo. A única coisa que pode diferenciar os contribuintes na seara do direito tributário é justamente esse cara aqui. É a capacidade contributiva. É por meio, então, da capacidade contributiva que a gente define quanto que, de fato, o indivíduo ele deverá pagar de tributo. Quanto mais a pessoa ganhar, mais tributos ele terá que pagar. Quanto menos a pessoa ganhar, menos tributos ela vai ter que pagar. Então, essa ideia aqui se vincula muito com aquela ideia de se garantir ao indivíduo, pelo menos, um mínimo existencial. O que significa isso? Significa que para alguns tributos, o indivíduo ele só será obrigado a pagar a partir do momento que ele se encontrar em uma faixa superior de renda ou ter um patrimônio superior ao estabelecido na lei, para que assim, então, ele possa de fato ser tributado. Então, eu trouxe aqui um exemplozinho daquilo que para vocês entenderem mais ou menos. Então, isso aqui é como se a gente tivesse a definição de quem tem que pagar o tributo e quem não tem que pagar o tributo. Como, por exemplo, dentro de um imposto que todos nós conhecemos, que é o imposto de renda. Pelo princípio da capacidade contributiva, então, e também nas determinações do imposto de renda, indivíduos que recebam menos de R$ 1.903 e alguns quebradinhos ali, pelo menos esses valores de acordo com a legislação em 2019, indivíduos que ganhem menos do que isso por mês, eles são o quê? Isentos do pagamento do imposto de renda. E isso visa justamente fazer com que eles seja garantido a eles um mínimo existencial para a sua sobrevivência. Mas, a partir no momento que o indivíduo ele ultrapassa essa barreira aqui e ele passa então a receber mais do que R$ 1.903 por mês, ele passa, pelo menos para o imposto de renda, a ter aquilo que nós chamamos de capacidade contributiva. E é a partir daqui, então, que se inicia as réguas que vão determinar qual será a alíquota do imposto que ele deverá pagar, tá certo? Então, o princípio da capacidade contributiva, ele vincula-se muito ao princípio da isonomia também. Para finalizar a nossa aula, muito vinculado também a esse aspecto de capacidade contributiva, e para a gente entender também melhor
o princípio da isonomia, existem alguns tributos que observam isso aqui tão rigorosamente, ou seja, os indivíduos que ganham mais pagam mais e os indivíduos que ganham menos pagam menos, que eles receberam até uma característica diferenciada pela norma tributária, que é o quê? Eles são aquilo que nós chamamos de tributos progressivos. Então, à medida que o indivíduo ele vai ganhando mais, ou ele vai tendo mais patrimônio, vai possuindo mais capacidade contributiva, as alíquotas dos seus impostos também vão aumentando. Muita gente considera que esses impostos que têm essa característica, então, de progressividade, muitos deles têm aquela característica que nós chamamos de imposto Robin Hood. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos, ou muitas vezes, como no caso do imposto de renda, não paga nada. Quais são os tributos, então, que possuem essa progressividade? O imposto de renda, conforme o artigo 153, inciso 3º, o imposto territorial rural, conforme o artigo 153, inciso 7º, o ITCMD, conforme o artigo 155, inciso 1º, e, por fim, o IPTU, conforme o artigo 156, inciso 1º, todos da Constituição Federal. Salvo, então, esses 4 caras aqui, que são progressivos, à medida então que eles vão aumentando a base de cálculo, também vai sendo aumentada a alíquota, ou seja, o valor devido de tributo, salvo então esses 4 caras aqui, todos os demais tributos, observando também a capacidade contributiva, são proporcionais. Então eles possuem uma base de cálculo e uma alíquota semelhante. Eu vou tratar especificamente disso em outras aulas, mas apenas para você saber que essa questão da progressividade se vincula muito também ao aspecto da capacidade contributiva de cada indivíduo e, por sua vez, a capacidade contributiva é um subprincípio daquilo que nós chamamos de princípio da isonomia.